Oi pessoal, tudo bom? Então vamos lá falar sobre logística. Pessoal, então como eu combinei com vocês, essa primeira aula, primeira e segunda aula a gente vai começar ela online, né? Então vamos começar falando um pouco sobre o conceito de logística, vamos dar uma ideia inicial do que é a logística, do que a logística trata, quais os assuntos, né, que são mais pertinentes à logística, o que a logística faz em si, né, para vocês entenderem um pouquinho mais e já saberem o que a gente vai ver aí ao longo do nosso semestre, e daí conforme as aulas vão passando, a gente vai aprofundando, né, o nosso conhecimento. Mas, então, para vocês, assim, né, quando vocês pensam, escutam, né, a palavra logística, o que vem na cabeça de vocês? Né, então, sempre quando a gente começa, né, a pensar em logística que a gente ainda não estudou sobre o assunto, sempre o que mais vem assim de imediato na nossa cabeça é que logística vai mexer muito com transporte, né? Que é correto, né? A logística realmente ela vai tratar bastante sobre a questão de transporte, mas ela não lida somente com transporte, né? Então a gente também tem algumas outras atividades pertinentes a essa área, né? Que quando a gente estiver trabalhando dentro de uma empresa a gente vai ter que se preocupar também, né? Então aqui eu trouxe uma definição da logística que fala, né, que quando a gente vai desenvolver, né, um planejamento logístico, que é o próximo assunto que a gente vai falar na próxima aula, quando a gente fala em logística, a gente vai pensar não só, por exemplo, em realizar o transporte, né? Que quando a gente fala em realizar o transporte, a gente já está lá na execução de uma atividade, certo? Mas a gente tem que dar um passo atrás, onde a gente fala do planejamento de uma atividade. Então a gente vai realizar que seja uma atividade de transporte, mas primeiro a gente precisa pensar como que essa atividade vai ser desenvolvida, né? Então essa parte de planejar o transporte, um exemplo, né? Não é só o transporte que a gente vai ter que planejar, mas essa questão de planejar o transporte, a gente vai ter que pensar, então isso daí também faz parte dessa atividade da logística. A parte de implantação dessa atividade, né? Então a gente pensou como ela vai ser realizada, agora a gente tem que implantar isso, colocar isso em prática, certo? Depois que a gente colocou isso em prática, a gente tem que ver se realmente a maneira como ela está se desenrolando é de uma maneira eficiente. Se dessa maneira que ela está sendo executada, a gente vai conseguir atingir os resultados que a gente almeja. Então, aí entra a parte de controle, certo? Então, quando a gente fala, né, de logística, a gente tem que pensar que primeiro a gente precisa planejar essa atividade, daí a gente precisa executar essa atividade e controlar essa atividade. Então, tudo isso faz parte da logística, da atividade da logística, né? Então, o que ela vai planejar, implementar e controlar? Ela vai controlar fluxo, certo? Então, logística sempre vai estar relacionada a fluxo, fluxo de mercadorias e fluxo de informações. Então, tudo que se remete ao fluxo, à movimentação, a gente vai ter a logística presente. Então, a gente vai ter fluxo dos produtos, fluxo de serviços, mas aqui a gente vai trabalhar sempre, como a gente está dentro do âmbito industrial, a gente sempre vai falar muito em fluxo de produtos, né? E informações, né? Então, se a gente for pensar, o cliente vai colocar um pedido. Essa colocação de pedido é um fluxo de informação. Então, isso precisa ser planejado, implementado e controlado pelo pessoal de logística.
Essa informação chega na empresa, ela vai gerar toda uma movimentação ali dentro da empresa, mas já vamos direto para a movimentação do produto em si. Essa informação de quantidade de produto, tipo de produto, característica, especificação, chega até o nosso estoque. Ali a gente vai ter uma movimentação, porque a pessoa tem que ir até o estoque, pegar essa mercadoria, preparar essa mercadoria, embalar e despachar. Isso são movimentações, a logística que cuida. Daí a gente tem essa mercadoria vai ser colocada no meio de transporte e ela vai ser deslocada até o cliente. Isso também é movimentação, também faz parte da logística. Então, todo esse ciclo que inclui movimentação de informações e movimentação do produto em si, é a logística que tem que planejar, implementar e controlar essas atividades, que é desde o ponto de origem, que é onde o cliente está, até, aliás, o ponto de origem, no caso, pensando somente no produto, né? Aqui não dá ideia do cliente colocando o pedido, né? Mas desde o ponto de origem, que é a fábrica, até o ponto de consumo, aonde é o cliente, né? Então a gente vai ter em todo esse percurso, vamos dizer assim, o controle e as atividades da logística, sempre com o objetivo de atender às necessidades e expectativas dos nossos clientes. Então, quando a gente vai desenvolver esse planejamento, é muito importante a gente falar sobre nível de serviço. Qual que é o nível de serviço que eu vou oferecer para o meu cliente, quais são as expectativas que ele quer, o que ele espera, né, desse produto e serviço. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de nível de serviço também, certo? Então essa é a definição de logística. Só que se a gente pensar, essas atividades, né, de movimentação, de você ter que entregar o produto para o cliente, isso não é uma atividade nova. E quando a gente para ver a idade do estudo, né, de logística, isso são estudos mais recentes que a gente tem, né? Só que quando se começou a pensar em logística, né, a desenvolver se pensar em planejamento, implantação e controle dessa atividade, não simplesmente a executar de qualquer forma essa atividade, eles começaram a ver que a logística ela agrega valor àquele produto. E daí a gente começa a falar nessa questão de agregação de valor, porque conforme você agrega valor a um produto, os seus clientes eles se dispõem a pagar mais por aquele produto. Então você vai desenvolver algumas atividades dentro da empresa com o objetivo do quê? De agregar valor a alguma coisa para que o seu cliente ele tenha suas necessidades satisfeitas e com isso ele aceita a pagar um custo por esse produto, certo? Então, isso é agregação de valor, é você executar algumas atividades em cima do seu produto que vão dar valor a esse produto, né? Ou seja, você a princípio tinha um produto, né, alguns elementos lá, matéria-prima, que ela tinha um determinado valor, você desenvolveu atividades em cima desses insumos para agregar valor a isso daí, né? Você desenvolveu aqueles produtos e daí no final você tem um outro produto com valor agregado, né? Ele já está mais caro do que era antes, só que o seu consumidor ele aceita pagar esse valor porque isso vai satisfazer as necessidades dele, certo? Então, você sempre tem que pensar também que o preço que você tem, ele vai cobrir essa agregação de valor que você realizou. Se você realizar uma agregação de valor superior a que o cliente espera, você não vai conseguir repassar isso no preço, ou seja, o cliente não vai aceitar pagar tudo isso que você está pedindo. Por quê? Porque isso já está ultrapassando as expectativas dele,
e ele não precisa de tudo isso. Então, aí você já começa a ter um problema. Então, você precisa saber qual que é o nível de serviço que você vai oferecer para agregar valor de maneira correta nesse produto, para que o seu cliente ele tenha interesse em comprar esse produto. Então a logística ela vai agregar valor. Quando a gente fala nessa questão de agregação de valor, a gente tem hoje 4 maneiras da gente agregar valor a um produto, que é em relação à forma, posse, tempo e lugar. Em relação à forma, é a gente, por exemplo, pegar um determinado metal, né? Então eu pego lá lingotes de cobre, vamos dizer assim, e eu transformo isso em dou forma a isso, né, que seja algo que os meus clientes desejam, né? Vamos falar assim, então eu peguei esse lingote de cobre e fiz uma panela, certo? Então isso é agregar valor em relação à forma, né? Ou eu peguei um plástico e dei forma a ele, né? E fiz lá um para-choque, né? Enfim, isso é da forma. Então isso é uma forma de agregar valor a alguma coisa, né? Então, antes, quando eu tinha o lingote de ferro lá, isso não tinha valor para o cliente. O que ele ia fazer com isso? Aquilo não ia satisfazer as necessidades dele. Depois do meu processo de agregação de valor, eu tenho uma panela. Isso sim vai satisfazer as necessidades dos meus clientes, né? Então isso é agregação de valor em relação à forma. Em relação à posse, é, é a gente fornecer meios para que esse cliente ele possa comprar esse produto, né? Então, às vezes a gente está falando de uma máquina industrial extremamente cara, né? Onde o meu cliente ele não sabe nem mexer na máquina, né? Então, para que ele adquira essa máquina, eu tenho que oferecer um treinamento para esse cliente, eu preciso oferecer uma maneira dele pagar, seja fazendo um parcelamento, seja fazendo um financiamento, alguma coisa assim, para que ele adquira a máquina. Porque se ele não tiver dinheiro ou não tiver uma maneira de conseguir pagar isso daí, ele não vai comprar. E se ele também não souber mexer nessa máquina, ele também não vai comprar. Então isso é agregar valor em relação à posse. Em relação a tempo, é eu fornecer, eu entregar esse produto no momento em que ele deseja, né? Então a gente pode ter ali o meu cliente que ele vai, né, ele precisa entregar uma determinada obra na data X. Se a gente entregar depois, aquilo já não tem mais valor para ele. Ele precisava para a data X. Ele precisa de antes dessa data. Né? É como se a gente pensar num evento grande. Eu vou fazer as eleições. Vamos pensar, esse ano a gente está em ano eleitoral. As eleições elas vão ocorrer no primeiro domingo de outubro, certo? Então a gente tem toda uma estrutura que precisa ser montada para o primeiro domingo. Então pensar que a gente tem as urnas que precisam ser mandadas para essas zonas eleitorais. Se a urna não chegar até o primeiro domingo de outubro, as eleições não vai ocorrer. A urna precisa chegar naquela data. O evento está marcado para essa data. Depois não tem mais valor. Daí o evento já ocorreu, né? Isso é em relação a tempo. Em relação a lugar, nesse mesmo exemplo, se eu tenho lá a zona eleitoral, vamos dizer que aqui na UTF a gente tem um ponto de votação, é uma zona eleitoral. Então a minha zona eleitoral é aqui na UTF e eu tenho que mandar a urna aqui para a UTF, certo? Então, se eu mandar essa urna para uma outra escola aqui de Cornélio, ela vai estar no lugar errado, porque as pessoas estão vindo aqui na UTF para realizar o seu voto e não em outro lugar.
Se essa urna estiver em outro lugar, ela não vai ter função alguma, não tem valor, certo? Então, quem tem essa responsabilidade de entregar no lugar certo e no momento certo é a logística. Se ela entregar no lugar errado e no momento errado, aquele produto não tem mais valor, certo? Então, a logística, né, quando começou a se estudar logística e pensar, né, no planejamento logístico, eles viram que a logística agrega valor sim a um produto. E dependendo de como a gente executa essas atividades, dependendo de quais são as necessidades do meu cliente, ele se dispõe a pagar mais por isso, a pagar mais por um serviço melhor. Né, isso tudo vai depender das suas necessidades. É a mesma coisa se a gente olhar no correio. A gente tem vários tipos de serviços que o correio oferece. Ele oferece a encomenda simples, a encomenda normal, que vai demorar lá 15 dias para ser entregue. Né? E a gente tem o Sedex, que demora assim 3 dias para ser entregue. Né? Então, qual é o tipo de serviço que você quer? Você quer um serviço mais rápido, com um nível de serviço maior? Você vai pagar mais por isso? Mas você está disposto a pagar mais por isso porque o valor que você precisa é aquele. Né? Então, a gente tem essa questão de agregação de valor em relação a tempo e lugar, que é função da logística. Certo? Então, a gente tem, né, essa novidade no conceito de definição de logística, que ela agrega valor em relação a tempo e lugar aos produtos e serviços essenciais para a satisfação dos consumidores e, consequentemente, aumento de vendas. Então, dentro disso, né, qual que é a missão da logística? Falando todas essas questões de agregação de valor, né, a função da logística, qual que é o grande objetivo dessa área? É colocar os produtos e serviços certos, no lugar certo, no momento certo, nas condições desejadas, ou seja, você não pode estragar esse produto nem danificar ele ao longo do caminho. E, ao mesmo tempo, você tem que executar todas essas atividades de maneira eficiente, ao menor custo, certo? Então, dando ao mesmo tempo a melhor contribuição possível para a empresa. Então você tem que colocar o produto certo, no lugar certo, no momento certo, nas condições desejadas ao menor custo possível. Essa é a grande missão que a gente tem então na logística. Beleza. Para que a gente consiga realizar, né, os planejamentos logísticos e realizar todas essas partes de fluxo, né, de mercadorias e informações, a gente precisa saber que dentro da logística a gente tem diferentes canais logísticos. E às vezes esses canais logísticos eles precisam ser planejados de maneiras distintas. Né? A gente tem às vezes um determinado canal logístico, ele vai ter algumas características e especificações particulares que vão necessitar a gente realizar um planejamento diferente. Então é sempre bom a gente conhecer quais são os canais logísticos que a gente tem. Então primeiro a gente tem o canal físico de suprimento, ou também chamado de administração de materiais. Esse daqui é o canal que liga a minha empresa ao meu fornecedor. Então, o canal físico de suprimento, como o próprio nome já diz, ele é aquele canal que ele vai me suprir das minhas matérias-primas, certo? Calma aí. Então, esse canal vai ser o canal que eu vou comprar a minha matéria-prima, comprar todos aqueles insumos que eu preciso para que eu consiga desenvolver as minhas atividades. Né? Então a gente fala que ele é ali a lacuna em tempo e espaço entre as fontes materiais imediatas de uma empresa e os seus pontos de processamento. Né? Depois a gente tem o canal físico de distribuição,
né, ou também chamado de distribuição física, que daí é aquele canal que vai ligar a minha empresa com o meu cliente. Né? Então, se a gente pegar e colocar aqui, né, então aqui a gente tem a minha empresa. Essa ligação entre o meu fornecedor e a minha empresa, então esses canais aqui são os meus canais de suprimento. Os canais que ligam a minha empresa até os meus clientes, então assim, cada quadradinho aqui desse seria uma empresa. Esse quadrado inteiro azul aqui é a minha empresa. Aqui são os processos internos da minha empresa. Daí aqui são os meus clientes. Então eu tenho aqui um canal logístico chamado distribuição física, certo? Que é esse canal, que é a lacuna de tempo e espaço entre os pontos de processamento da empresa e seus clientes. E a gente ainda vai ter um outro canal que é fazendo o processo inverso dos clientes para a empresa, né? Então, às vezes a gente tem a necessidade, o produto já saiu da minha empresa e veio até os meus clientes, só que às vezes eu preciso fazer com que esse produto volte para a empresa. Então, essa volta a gente chama de canal logístico reverso, né? Que daí às vezes você tem um processo de pós-venda, né? Às vezes você, que nem uma coisa que é bastante comum que a gente vê são os recall de carro. Então, quando ocorre um tipo de problema, né, no carro, as montadoras fazem toda uma publicidade para que esse carro retorne à empresa, para as oficinas, para realizar algum tipo de reparo. Esse retorno e toda a preparação que você faz dentro da oficina para receber esses carros, realizar essa reparação, é parte da logística reversa. Um outro exemplo que a gente tem, é bastante comum, principalmente aqui no Brasil, é a gente fazer o retorno de casco de vidro, né, das empresas de bebidas. Então, a gente vai comprar alguma bebida em garrafa, né, então a gente tem que levar o casco, e daí a gente deixa o casco vazio e retorna com o cheio. Esse casco vazio, quando a empresa vem fazer a distribuição do produto através do canal físico o canal de distribuição física, ela vai pegar esse casco vazio e vai retornar para a empresa. Então aqui ele está utilizando o mesmo canal logístico de distribuição para fazer o canal de logística reversa. Nem sempre a gente tem essa possibilidade de utilizar o mesmo canal. Quando o volume de produtos que vai retornar para a empresa é muito pouco, a gente pode contratar outras empresas para realizar essa logística reversa para nós. Que daí a gente não vai pegar um automóvel para ir até o cliente para pegar um único produto e voltar. Isso ficaria muito caro para nós. Então, o que muitas empresas fazem quando dá algum defeito em um produto e ele está na mão do cliente, a empresa contrata, por exemplo, o correio. Então você liga para a empresa, relata o problema, a empresa automaticamente gera um número de postagem para você e fala assim: olha, você vai até o correio, dá esse número de postagem para eles e daí você entrega o produto e eles vão mandar para nós. Né, e você não paga nada, a empresa que está pagando esse serviço. Então isso é o canal logístico reverso, quando você precisa fazer com que o produto retorne à sua empresa para você realizar algum tipo de reparo, né, ou até quando você precisa fazer uma disposição final dos resíduos que esse produto gera. Aqui no Brasil a gente não tem tantas políticas em relação a isso, mas quando a gente vai em países mais desenvolvidos, a gente tem mais essa preocupação ambiental e as empresas realizam mais nessas atividades de recolher, né, os resíduos que um produto gera, as suas embalagens,
né, e levar isso daí de novo para a empresa para que ela mesma já recicle tudo isso, né? Então aqui no Brasil a gente ainda não tem muito essas políticas, né, e esse tipo de comportamento, né? Então a gente tem esses canais, são os canais da logística, são os canais que ligam o meu fornecedor a mim, que é o de suprimento, o canal de distribuição física, que é, né, esse daqui, então o meu fornecedor até mim, esse canal é o de suprimento, entre eu e os meus clientes de distribuição física, e um retorno que é o de logística reversa, certo? Então, isso que a gente falou, né, logística, só que daí a gente também tem um aprofundamento dos estudos, né, em relação a todos esses canais e a todos esses todas essas, vamos dizer assim, entidades que a gente tem dentro da cadeia. Então aqui a gente tem uma cadeia onde eu vejo que desde do início da minha cadeia, né, aqui é a retirada da matéria-prima da natureza, por exemplo, até o meu cliente final, a gente tem várias empresas que vão estar envolvidas em todo esse processo. Então aí a gente começa a estudar o que a gente chama de gerenciamento da cadeia de suprimentos, certo? Então a gente tem toda uma cadeia, e daí para que esse produto que está chegando na mão do cliente final ele tenha um custo acessível e ele tenha competitividade, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cadeia de suprimentos aqui dentro do Brasil e a gente tem uma outra cadeia de suprimentos internacional, e a gente está trabalhando no mercado globalizado, e eu quero que o meu produto ele consiga competir com esse outro produto. Então, não adianta eu simplesmente reduzir o custo dessa empresa aqui, dessa única empresa. Isso não vai dar competitividade a esse produto, certo? Então, quando a gente começa a tentar trabalhar com todas as empresas para deixar a cadeia mais competitiva, a gente começa a falar de cadeia de suprimento, né? Então, existem, né, teorias que tentam otimizar todos esses fluxos que estão ocorrendo com todas as empresas que pertencem a esse canal de suprimento. Só que se a gente for pensar, como são empresas diferentes, como elas têm filosofias de administração, pensamentos diferentes, né? Isso acaba sendo uma atividade bem difícil e às vezes até é quase impossível de se fazer. Então, qual que é a ideia que a gente vê hoje, né? A gente tem a ideia de que para que a gente consiga, né, realizar uma otimização dentro da cadeia de suprimentos, a gente tenta trabalhar com os nossos parceiros imediatos. No caso, eu estou tentando otimizar o fluxo entre eu e meus clientes e otimizar o fluxo entre eu e os meus fornecedores, certo? Então assim a gente tenta melhorar a eficiência dentro desse canal, desses canais, né, para eu otimizar o fluxo para que ele se torne mais ágil e desburocratizar e tentar deixar ele o mais barato possível, para que a gente consiga ter um produto final mais competitivo aqui no mercado, né? Então, isso é o que que a gente chama de gerenciamento da cadeia de suprimentos, certo? Então, beleza. Então já falei um pouquinho sobre os elementos que a gente tem ali dentro da logística. Agora vamos falar um pouco sobre quais são as atividades principais que são desenvolvidas dentro da logística, certo? O composto de atividades. Aqui dentro da logística a gente tem dois grupos de atividades, vamos dizer assim. A gente tem as atividades chaves e as atividades de suporte. As atividades-chave são as principais atividades que precisam ocorrer dentro da logística, que elas são primordiais, são as atividades principais, que se elas não ocorrerem, a gente não vai conseguir completar a logística em si,
certo? Então, primeiro, a gente sempre fala que a gente tem que avaliar o serviço ao cliente, qual que é o nível de serviço que eu vou oferecer para o cliente. Eu preciso quantificar isso daí, né? Saber quais são as expectativas do meu cliente em relação a esse serviço que eu vou oferecer, para que daí eu consiga atingir as suas expectativas e ele vai estar disposto então a pagar por esse serviço. Né? Então eu preciso saber qual que é o nível de serviço que o meu cliente espera, para eu, em relação a isso, padronizar as minhas atividades para atender as suas necessidades. Beleza. Daí a gente tem transporte. Então aqui eu não vou ficar é, demorando muito em cada um desses, eu só vou falar alguma coisa, porque daí a gente vai se aprofundar nessas atividades aqui e vai estudar minuciosamente cada uma delas. Né? Então aqui só para vocês terem uma ideia do que a gente, quais são as atividades que compõem a logística, certo? Então a gente tem a parte de transporte, onde a gente vai ver qual que é o modal que a gente vai utilizar, se é rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário, né, ferroviário, não sei se eu já falei. Né, então a gente tem 5 modais de transportes aí que a gente tem à nossa disposição e a gente precisa escolher qual que é o mais interessante. A determinação de roteiros, que aqui a gente entra no processo de roteirização, né, que é determinar as rotas, até isso eu já comentei um pouquinho na aula passada com vocês. A programação de veículos, então se eu trabalho com frota própria, isso depois a gente vai estudar, se eu vou ter frota própria ou se eu vou terceirizar isso daí. Né? Eu não vou ter os veículos em si e eu vou contratar uma transportadora para realizar esse transporte. Se eu tenho uma frota própria ou se eu trabalho dentro da transportadora, eu preciso fazer uma programação de veículos, ou seja, eu preciso saber qual o veículo que vai sair, qual o veículo que está disponível para eu poder programar um carregamento para ele, qual o veículo que está chegando, o veículo que tá rodando, aonde que ele está. Então eu tenho que ter todas essas questões aí controladas. Fazer auditoria de frete, né, ver se realmente tudo que está sendo cobrado ali, toda a documentação está correta, se os valores que estão sendo cobrados estão corretos, se os carregamentos, o peso, né, que a gente colocou ali realmente é o correto. Tudo isso a gente tem que conferir, né, auditar, principalmente quando ocorre algum tipo de problema. Então a gente precisa fazer a auditoria de frete. Depois a gente tem a parte de gerência de estoque, que daí é onde a gente vai controlar e administrar esses produtos antes de colocar eles no caminhão. Né? Então a gente vai ver ali como que a gente vai administrar tanto estoque de matéria-prima quanto de produto acabado. A gente precisa fazer uma previsão de demanda, né, uma previsão de vendas, para ver qual que é o nível de produtos que a gente vai ter dentro do nosso estoque, para não sobrar muito produto, nem faltar produto. A gente tem que saber quais são os produtos que a gente vai manter em estoque, então a gente vai fazer um estudo por produto para ver qual que é o produto que sai mais, qual que é o produto que sai menos, ou se a gente trabalha com vários pontos de estocagem. Para o ponto de estocagem X, quais são os mix de produtos que eu preciso mandar para lá, para o Y, qual que é o que a gente vai mandar para lá. Então, toda essa questão de variedade de produto a gente tem que também estudar. E em relação ao estoque propriamente dito, quantos barracões eu vou ter, qual que é o tamanho desses barracões e aonde estão localizados esses barracões. Né? Então, a gente também precisa avaliar essas questões. E por último, a questão do fluxo de informações, que é o que a gente chama de processamento de pedido.
que daí a gente tem que ver qual que é o meio de comunicação que a gente vai utilizar para o cliente entrar em contato com a empresa, né, que é o meio de transmissão desse pedido, e a hora que esses pedidos vão chegando dentro da empresa, qual que é o critério que eu vou utilizar para processar esses pedidos, né? Então a gente tem ali algumas regrinhas para ver qual que é o pedido que vai ser processado primeiro, em segundo, em terceiro, né? Então isso daí em relação a fluxo de informação e processamento de pedidos. Então essas são as 4 atividades-chave da logística, né? Saber qual que é o nível de serviço, tomar todas as decisões em relação à atividade de transporte, tomar todas as decisões em relação ao gerenciamento de estoque e as decisões em relação ao processamento de pedidos. Daí a gente entra em atividades de suporte. Atividades de suporte são aquelas atividades que elas vão a gente executa essas atividades para tentar melhorar as atividades-chave, né? Então eu vou fazer alguns estudos, por exemplo, aqui o primeiro é armazenagem. Então a gente vai estudar ali tipo, a determinação do espaço e o layout do estoque para tentar fazer com que a atividade-chave de gerenciamento de estoque ela ocorra de forma mais eficiente. Então aqui são algumas atividades que vão dar suporte para que aquela atividade-chave ocorra da melhor forma possível, né? Então a parte de armazenagem a gente vai ter essa parte de determinação do espaço ali do estoque, determinar qual que é o layout desse estoque, tudo isso a gente vai conversar mais depois. A parte de manuseio de materiais, né? Como que a gente vai manusear esses materiais dentro do meu estoque? Qual é o tipo de equipamento que a gente vai utilizar para fazer a movimentação desses produtos dentro do estoque, né? Como que a gente vai fazer a separação desses pedidos? Então eu estou com o pedido, como que eu vou ir ali no estoque e pegar esses pedidos, né? Tudo isso tem algumas maneiras que a gente pode realizar. A parte de compras, né? A gente vai fazer a seleção dos fornecedores, né? Eu tenho ali 4, 5 fornecedores que eu posso escolher. Qual que realmente é o fornecedor que eu realmente vou pegar? Então eu posso definir ali alguns critérios, né? Avaliar, lógico, o preço do produto, qualidade do produto, mas também é muito importante eu ver a localização desse produto, do fornecedor. Quanto mais longe esse fornecedor tiver, maior vai ser o meu custo de transporte, né? Então a gente sempre vai avaliar essa questão ali do fornecedor. E como a gente vai estar realizando o nosso gerenciamento de estoque, onde a gente vai fazer as previsões de demanda e determinar qual que é o nível de produtos, de determinados produtos a gente vai ter no estoque, não só de produtos, mas também de matéria-prima, a gente também vai, através desse controle de estoque de matéria-prima, determinar quando que eu vou colocar um pedido de compra e qual é a quantidade que eu preciso comprar desse produto, né? Então essa questão de compras, né, junto com essa parte de gerenciamento de estoque, a gente vai ter essas informações que são necessárias para realizar um pedido de compra. A gente também vai determinar a embalagem protetora. Então, dependendo do tipo de transporte que a gente vai utilizar, a gente tem que pensar na embalagem, porque está dentro da missão da logística eu entregar um produto de maneira adequada, ou seja, ele não pode ser danificado ao longo do transporte. A parte de cooperação com produção e logística, né, porque a gente precisa fazer um planejamento de estoque para ver os níveis de estoque, só que esse planejamento ele precisa daí também ser executado pela produção, porque é a produção que vai gerar todos esses produtos, e daí para a produção a gente tem alguns outros critérios que a gente precisa atender para que o meu custo de produção ele também não seja muito elevado. Então a produção também vai trabalhar junto, a gente tem que logística e produção trabalhar junto para que a gente
determine esses valores, né, de quantidade de produto que vai ser produzido, sequência e prazo do volume de produção, qual que é, daí isso daí entra a questão daquele mix de produtos, qual que é o produto que sai mais, qual que é o produto que é mais significativo para minha empresa, esses produtos a gente vai produzir primeiro, eu preciso receber no estoque esse produto antes. E a parte de programação de suprimento, que daí isso daí também entra no que a gente falou de compra, né? Então aqui logística vai entrar em contato com produção, porque produção vai dizer o que precisa, né, para realizar esses programas de produção, para que a gente consiga comprar e suprir todas essas necessidades. E a parte de manutenção de informação, que daí é sempre coletar todas essas informações que a gente precisa, armazenar, ter um banco de dados onde essas informações são armazenadas e como que é manipulado todas essas informações. Então, essas são as atividades de apoio, né, que é a parte de armazenagem, manuseio de materiais, compras, embalagem protetora, a interface logística com produção e também a gente tem a parte de manutenção de informações, certo? Então, por hoje eu vou parar por aqui, né? Vamos ir devagar. E daí eu já falei bastante coisa aqui dessa parte inicial. E daí na próxima aula eu entro com a parte de planejamento logístico e daí a gente dá sequência a isso daí. Certo, pessoal? Então, até a próxima. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo. E essa parte que eu falei, ele é o capítulo 1 do livro daquele livro que eu falei para vocês, do gerenciamento da cadeia de suprimentos, logística empresarial do Balou. Ele tem na biblioteca, é um livro de capa preta. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês qual que é esse livro. Daí vocês vão lá na biblioteca, gerenciamento, cadeia, suprimentos, Balou. É esse livro aqui, ó, esse livro de capa preta, certo? Tem na biblioteca. Essa parte que eu falei para vocês hoje é o capítulo 1 desse livro, né? Então vocês podem ir lá dar uma olhada nesse livro. Na aula que vem eu vou falar o capítulo 2, que é a parte de planejamento logístico, e daí eu vou passar alguns exercícios, né, do capítulo 1 e capítulo 2 para vocês fazerem. Mas na próxima aula eu passo isso para vocês. Certo, pessoal? Então, até semana que vem.